Alto Posto do Cão. Possui combustíveis de qualidade direto da Petrobras. Serviço de troca de óleo e lavação. Loja de conveniência e ambiente climatizado. O melhor lugar para abastecer é aqui. Bairro Fábio Silva, em Tubarão. Venha para o Alto Posto do Cão. Pensou em artigos para presentes e decoração? Pensou na nova loja da Top Brasil. Artigos de louça, peças para banheiro, produtos de inverno e uma variedade de brinquedos com tudo que você já conhece e muito mais. Nova loja Top Brasil, Rua Coronel Colasso, no centro de Tubarão. Todos os dias você acompanha no Sul TV Esporte as informações dos jogos do SESI, incentivando a prática esportiva dos trabalhadores da indústria da nossa região. Valores do esporte. SESI, melhora o resultado de pessoas e empresas. Muito bem, estamos de volta com o Unisul TV Esporte, esse terceiro bloco. E agora a gente vai falar sobre o Campeonato Catarinense 2009. E o Ercílio Luz volta a campo nesse fim de semana contra o Juventus. Dá para apontar favoritismo para uma das equipes, todo mundo brigando por esse segundo lugar agora, enquanto o pessoal não encosta no Imbituba. O Imbituba tem um jogo difícil contra o Porto também, né? O Imbituba tem o jogo que o Ercílio Luz perdeu no campeonato, né? O Ercílio Luz teve dificuldade, quase empatou, mas perdeu. Que foi contra o Porto lá em Vitória da Conquista, né? Lá na fronteira com o Paraná, lá do lado paranaense. E é interessante que nesse primeiro turno, os dois times, tanto o Ercílio Luz quanto o Imbituba, estão tendo jogos aí, parece que estão pegando os adversários. Quem o Imbituba pega em casa, mais ou menos, o Ercílio Luz está pegando em casa também e vice-versa. Agora, o Imbituba ali, o Ercílio Luz, sim, tem um jogo decisivíssimo. Vai pegar o Juventus lá em Jaraguá do Sul. Quem perder fica praticamente fora da disputa. Não dá pra dizer que vai depender muito do resultado do Imbituba, mas se o Imbituba vencer, vai abrir 6 pontos para a equipe que eventualmente perder esse jogo. Só meio que já atrapalhando o teu comentário, mas se o Imbituba já empatar esse jogo, fica a critério do Ercílio Luz, depende dele ainda, porque ele joga com o Imbituba em casa aqui. Se vencer o Imbituba aqui, ele passa. Na verdade, o Ercílio Luz, se conseguir ir descontando saldo de gols aí, porque o Imbituba abriu bem no saldo de gols, mas se o Ercílio Luz chegar 3 pontos atrás do Imbituba na última rodada, de repente pode vencer até e ultrapassar o saldo de gols. Então, mas o empatezinho lá já deixa o Ercílio Luz. Na verdade, o que a gente tem sentido ali falando com a diretoria, com o Cláudio Fernandes, com o André Barcelos, com o próprio Griso, o treinador, é que não existe necessidade de ficar pensando muito. Claro, se o Imbituba perder o jogo dele é melhor. De repente embola, empata todo mundo aí, o Ercílio Luz empata lá, passa no saldo de gol daqui a pouco, tem já a partir da próxima rodada a possibilidade de assumir a liderança, claro, é ótimo. Para eles é ótimo que o Imbituba perca, para o Imbituba também seria ótimo que desse um empate lá no jogo do Ercílio Luz. Mas não tem que ficar pensando muito no resultado de lá, não. O campeonato é difícil, são 9 rodadas. Em algum momento, acreditam os dirigentes 9 rodadas por turno, né? Por turno, exatamente. 18 ao total, 9 no primeiro turno. E a diretoria acredita, e eu até concordo, acho que alguma hora o tropeço vai vir. É muito difícil que no campeonato, que está tão equilibrado como esse, algum time seja campeão no turno com 100% de aproveitamento. Acho que ao menos no primeiro turno todo mundo vai conseguir manter um certo nível. No segundo turno é que a coisa pode mudar. Eu acredito que no segundo turno algumas equipes vão sentir a despesa alta que está acontecendo nesse campeonato. Mas no primeiro turno, dificilmente o Imbituba vai chegar lá com 100%. O Silus tem que ir lá, até o empate lá em Jaraguá do Sul não é mau resultado, vai estar jogando bem desfalcado o time. Até o próprio Imbituba pode abrir 5 pontos para o segundo colocado nessa rodada ainda, né? Pode acontecer, mas esse Luiz pegou uma tabela com alguns jogos difíceis no começo. E esse Luiz ainda vai pegar pela frente o Navegantes, que é um time teoricamente mais fraco, que venceu o Juventus. Pega Navegantes, pega Próspera, que são adversários. Não dá para negar que são adversários teoricamente mais fracos. Esse Luiz tem que vencer ou até empatar o jogo lá em Jaraguá, não deixar o Juventus se distanciar, e que os outros resultados vão ajudar naturalmente. Pois é, e hoje o Ercílio Luz faz o último treino antes do jogo de domingo contra o Juventus, lá em Jaraguá do Sul. Para o técnico Griso, esse será um jogo de 6 pontos, um confronto direto entre os favoritos ao acesso à elite catarinense. Um treino mais leve para um dia em que o tempo não colaborou. Todo cuidado é pouco, afinal perder mais um jogador por lesão, ou seja lá qual for o motivo, é o que o técnico Griso menos quer. O atacante Bugrão passou um tempo solitário. Não vai poder entrar em campo por ter sido expulso da última partida. O volante Wilson saiu de maca e é outro problema. Griso vem montando na realidade um grande quebra-cabeça a cada rodada.
A equipe que começou o campeonato não é a mesma que jogará nesta rodada, e nem vai ser aquela que entrou em campo domingo passado. Ou seja, a cada semana ele tem que pensar muito bem o que fazer para compensar aqueles que estão machucados ou suspensos. As dificuldades de escalação têm sido desde a primeira rodada, a gente tem superado, o grupo tem se superado, né, nesse aspecto, tem dado uma resposta positiva e tenho certeza que os atletas que entrarão lá vão corresponder mais uma vez. O meio-atacante Marcelo Castelli é o jogador mais provável para ficar no lugar de Bugrão. Substituir quem está dando certo gera um pouco mais de responsabilidade. O Bugrão é centroavante de área, está fazendo os gols da equipe, mas eu tenho tranquilidade, com a ajuda dos meus companheiros, vou fazer um excelente jogo. E se não bastassem os desfalques e as improvisações, a partida deste domingo contra o Juventus é considerada como um desafio de 6 pontos. Quem vencer se mantém ou fica com a segunda colocação. É uma equipe que postula, né, o acesso, né, e investiu para isso, né, tem qualidade para isso, né, e teve um tropeço na última rodada, mas isso serve ainda demais para nós termos mais cuidado ainda, porque eles vêm com certeza com muita sede, né, com muita vontade de recuperação. Tanto o Hercílio Luz quanto o Juventus somam 9 pontos e estão na segunda e terceira colocação respectivamente. Um confronto direto entre aqueles que querem conquistar o acesso. Então o Hercílio Luz se preparando para o jogo deste domingo contra o Juventus e o técnico Griso tentando armar a equipe com os desfalques que tem. São desfalques importantes, é o caso do Edson Bugrão, do Wilson, e vai pegar um adversário que o Hercílio Luz precisa se conscientizar de que adversário ele vai pegar. Vai pegar o Juventus, que investiu muito, certamente é o time que mais investiu nesse campeonato da divisão especial, que criou uma obrigação de subir, de ser campeão, ou de, no mínimo, subir, ficar com a segunda vaga para a primeira divisão, para a divisão principal. E venceu 3 jogos sem convencer muito, com gols no finalzinho e tudo mais, e perdeu o último jogo para o Porto, pro Navegantes, fora de casa. Ficou numa situação complicada, o clima lá dentro está muito tenso, aí tem reclamações de contra a arbitragem do jogo lá de Balneário Camboriú, que é onde o Navegantes está jogando. Um clima bem pesado mesmo, e certamente vai haver um clima de guerra lá. É necessário, mas o Juventus não pode nem pensar em perder esse jogo, nem em empatar. É aquela situação, o time chegou com uma obrigação de subir, de ser campeão, e corre-se o risco de empatando o jogo com o Hercílio Luz, que é um jogo difícil, mas corre o risco de empatando o jogo, ver o Imbituba abrir mais 2 pontos, abrir 5 pontos. Perder, então, nem pensar. Então o Hercílio Luz vai ter que se aproveitar desse desespero do time, cozinhar o jogo, sabe que nos minutos finais, no segundo tempo, se o jogo estiver empatado, porventura, o Juventus vai ter que sair para cima, não vai se contentar com o empate, e o descontrole dos jogadores, de torcida e tudo mais pode ser determinante. O Hercílio Luz tem que ficar consciente disso para mais uma vez conseguir um triunfo fora de casa como conseguiu contra o Ossaba. Bem, vamos aos jogos agora que completam a 5ª rodada do primeiro turno do Catarinense da Divisão Especial. Temos jogos já no sábado e também no domingo. Pedi para a produção colocar na tela aí. No sábado temos Concórdia e Joaçaba, único jogo do sábado. No domingo tem Navegantes e Próspera, Juventus e Hercílio Luz, Videira e Camboriense e o Porto enfrentando a equipe de Imbituba. Os 2 jogos que todo mundo vai estar de olho, Juventus e Hercílio Luz e Porto e Imbituba. 2 jogos que definem os primeiros colocados, né? E depois, acho que depois 3, 4 primeiros colocados, na verdade. Toda o parte de cima da tabela bloco toda, de cima ali, né? Então, e acho que depois dessa rodada o campeonato vai ganhar o turno, né? O turno vai ganhar uma nova cara aí, porque já vão se destacar equipes mais favoritas que as outras. O Imbituba, principal candidato aí a largar na frente de todo mundo, mas pode ele tropeçar, o Hercílio Luz chegar lá em cima, ou até o próprio Juventus pode embolar mais ainda. A gente vai ganhar uma nova cara daqui para frente, tende a criar uma elite, 4 times aí, 3 ou 4 times disputando as primeiras colocações, e tá na mão de Hercílio Luz e Juventus ali, dar esse novo norte pro campeonato. Vamos ver o que vai acompanhar esse fim de semana, rodada importante, e rodada também não deixa de ser decisiva. Cada rodada é importante nesse primeiro turno, porque os 3 pontos podem fazer falta lá no fim do primeiro turno para decidir quem é campeão, e também para os 4 classificados, isso lá já no retorno. Vamos torcer por Hercílio Luz, muita gente aqui torcendo contra o Imbituba, vendo os interesses do Hercílio Luz. A gente espera que as equipes aqui da Murel, também o Imbituba lá, consigam se dar bem nessa rodada de fim de semana do Catarinense da Divisão Especial. Vamos ao intervalo, você confere a seguir.
Seguridade Unisul apresenta o seu novo técnico. José Aco Júnior assume a equipe até o fim do ano.